Olá, pessoal. Beleza? Como é que tá? Vamos dar continuidade às videoaulas referentes à unidade 3. A gente está tratando sobre metodologias utilizadas na prática extensionista. E nessa videoaula vamos falar sobre as ferramentas do diagnóstico rápido participativo. Quais são as ferramentas, quais são as possibilidades de práticas que você pode utilizar para conseguir fazer esse diagnóstico na comunidade, para conseguir levantar informações na comunidade. Tá? Então, são várias ferramentas que você pode utilizar para fazer com que você consiga ter uma coleta de informações bem dinâmica, né, bem diversificada. E esse material vem a partir do Verdejo, né, que eu já falei para vocês, e a gente viu lá no Extensão e Desenvolvimento Rural, BALA, em 2015, a qual você já tem acesso. Então, são algumas ferramentas. A gente pode iniciar aqui com observação participante, entrevistas, mapas e enquetes, calendário de pesca, calendário histórico, árvore dos problemas, diagrama de Venn, fluxograma comercial, né, o fluxograma de produção, matriz de organização comunitária, que é a matriz FOFA. Então, essas são algumas dos exemplos que eu trago, que eu mostro para vocês, para que vocês... Claro, essas são alguns exemplos, né, gente? E existem vários outros, né, várias outras possibilidades. Eu trago esses porque eu já participei desses aqui, eu já desenvolvi esses, então acho muito interessante. Alguns deles eu não utilizei, né, como diagrama de Venn e outros, né, como árvore dos problemas. Mas, enfim, basicamente, essas são metodologias que vocês podem utilizar inicialmente para conhecer a comunidade, para levantar informações sobre a comunidade. Então, é muito interessante que vocês apliquem essas ferramentas no método grupal, né? Onde vai ter várias pessoas participando e vocês trabalhar de forma dinâmicas, trabalhar de forma bem interativa, sempre bacana dos diagnósticos, você promover a interação, a participação desse público-alvo, para que haja o levantamento das informações. Tá? Então, o primeiro deles é o mapa falado, o mapas enquetes, né? Que é justamente a partir do mapa, né? Se você tiver uma imagem de satélite, ou até mesmo você pode fazer esse trabalho, né, com maquetes, né? Se você conseguir fazer com que a comunidade construa uma maquete, né? E aí, a partir desse mapa que você vai ter da imagem de satélite, você pode traçar o local da residência dos moradores, as estradas, né? Enfim, lagos, praias, igreja, a colônia. Então, é uma visualização do território, né? Esse mapa enquete. A partir da visualização do território, você consegue identificar alguns elementos importantes ali. Qual a distância da casa dos pescadores para a colônia, para a praia? Qual a distância para o local da aquicultura, né, do local que eles produzem? Então, você vai visualmente identificando e colocando em prática ali uma informação que existe na cabeça dos pescadores, na cabeça do público-alvo. Aí você vai registrando ali no papel e depois você tem um mapa da sua comunidade. Também é conhecido como cartografia social. É muito falado hoje em dia essa metodologia a partir da cartografia social, que é justamente a cartografia vem da geografia, né? E social porque trata do conhecimento dessas pessoas sobre a informação. Essa aqui eu fiz no trabalho de doutorado, aqui mesmo em Piúma, e a gente fez com marisqueiras sobre a pesca aqui na região de Piúma. Aqui vocês podem ver o mapa, que a gente tem a imagem de satélite, e as marisqueiras elas foram inserindo as informações de cada região, né, das peixarias, e isso mostrou para a gente, territorialmente, espacialmente, as informações daquela região onde a gente está trabalhando essa carta, ou a carta náutica ou a imagem de satélite. Tá? Então, a cartografia social é muito útil porque o público-alvo ele vai inserindo ali elementos que você não consegue, às vezes, visualizar. Então, fica mais fácil de você compreender quais são os espaços, né, os locais da sua comunidade a partir do conhecimento já dessas pessoas. Tá? Outra ferramenta é o calendário de pesca, né? Então, aqui a gente pode trabalhar aqui o levantamento das espécies, foi feito aqui em Piúma, isso aqui é o meu trabalho de doutorado, tá? Mais uma vez. Então, a gente fez o levantamento das espécies
e o mês de safra, né, de cada uma delas. E aqui ainda eu coloquei o preço médio de verão e preço de inverno, aquele mais ou menos no em meados de 2015, né, quando foi que eu publiquei esse trabalho. Então, a gente tem aqui, por exemplo, falando sobre as espécies e o calendário de pesca, né? Qual mês existe a captura, a produção de cada espécie. Então, isso é muito bacana que você, a partir de um levantamento, que você vai conversar com os pescadores, você vai fazer o levantamento ali da safra, né, das principais espécies que são comercializadas e o mês que elas são mais capturadas. E aí você consegue realizar um calendário. Janeiro, quais são as espécies? Aqui eu não fiz isso porque estava em 2015 e eu não consegui organizar da forma com que realmente é interessante, que é o quê? Janeiro, quais são as espécies? Né? Na verdade, eu organizei por espécie, né? Então seria bacana ser organizado por mês. Então, o calendário de janeiro, quais são as espécies principais capturadas? Fevereiro, março, abril e assim até dezembro. Aí você consegue estabelecer a sazonalidade, né? Quais são os meses de cada espécie que são desembarcadas em cada região. Outra característica é você saber quais são os períodos de lua, né? Se eles pescam mais em lua nova, lua cheia, lua minguante, lua de quarto. Né? Aqui eu consegui coletar essa informação, né? Que eles conseguem pescar aqui mais em lua nova, aqui eles pescam aqui principalmente de dia. Né? Aqui eles falam para a gente que a melhor direção de vento para se pescar é sudeste e aqui nas melhores dias aqui de direção de ventos aqui é nublado. Né, que eles conseguem capturar. E outra ferramenta é o calendário histórico, né, ou seja, a linha da vida. Essa metodologia é muito bacana, muito interessante. Você começa ali em meados né, da pessoa mais antiga da comunidade. Então, relatos dessa pessoa mais antiga, você vai realizar um levantamento histórico das características que foram desenvolvidas em 1910, 1920, 1930, 1940 até 2020. E aí você consegue enxergar e perceber quais foram as características marcantes, né, os principais fatos que aconteceram nessa comunidade, né, os fatores ambientais, socioculturais, econômicos, sociais, que marcam cada período. Então, aqui você coloca o ano, né, os períodos, você pode colocar de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, e você vai levantando as informações desse período, tentando resgatar. Vamos lá, gente, o que aconteceu em 1950? E aí você vai discutir, né, por que aconteceu, quais foram as consequências daquilo. Então, tratar sobre a história é importante que você faz um marco, né, de como é que aconteceram as coisas até chegar naquele dia atual. Então, é muito bacana esse calendário para que você consiga perceber os fatos históricos relacionados àquela comunidade. Tá? Aqui eu trago as metodologias de oficinas, né, participativas. Eu comecei a trabalhar essa metodologia Linha da Vida. Aqui foi, no caso, em 2005, lá com os pescadores da Barra do Rio Curuca, né, que é lá em Paracuru, lá no Ceará, quando eu estava na graduação. E a primeira vez que eu desenvolvi essa metodologia, que a gente coloca cartolinas, né, na parede, traça uma linha e vai colocando 1950, e aí vai perguntando para eles, o que aconteceu em 1950? E eles vão falando. E à medida que eles vão falando, é importante que alguém registre isso. 1950 aconteceu isso, isso, isso. 1960, o que aconteceu em 1960, gente? Aconteceu isso, isso, isso. Aí eles vão colocando no papel, na cartolina, e à medida que eles vão falando, você vai registrando. Tá? Então é muito importante você ter outras pessoas que estejam presentes com vocês para ajudar você. Enquanto você faz a facilitação desse processo, outro colega registra, outro colega já passa para o computador. Tá? Então é bem bacana que você trabalhe em grupo, né? Que você trabalhe no coletivo para ajudar você nesses momentos. Que se você estiver sozinho, vai ser muito difícil de você conseguir, só se você tiver com um gravador ali, né? Mas mesmo assim, é importante você ter sempre outra pessoa para te ajudar, tá? E também eu fiz esse histórico nessa linha da vida aqui em Piúma, né? No meu trabalho de doutorado, a gente fez novamente aqui, né? A gente fizemos lá no auditório do IFES, com a participação bacana de várias pessoas, de vários pescadores e marisqueiras, principalmente as marisqueiras, né? E a gente foi falando aqui desde 1925 até 2015.
E essa é a linha da vida que a gente construiu da pesca artesanal em Piúma, que aqui eu trago os principais fatos que estão relacionados com a pesca na região. Então, aqui o início da pesca, né, a formação dos primeiros grupos de pescadores, apoio da SUDEP para a criação da colônia de pescadores, né, a população de Piúma. Aqui são algumas informações que eu destaco, mas, assim, todas elas são bacanas a gente entender para entender como é que ela está hoje, né? E aí a gente percebe o que aconteceu antigamente. Então, a gente constrói a linha da vida da pesca daquela região. Tá? E aqui tem no meu trabalho de doutorado, né? Quem quiser depois eu passo o trabalho para que vocês consigam entender melhor essa linha da pesca aqui em Piúma. Tá? Outra metodologia, outra ferramenta se chama Árvore dos Problemas, tá? Então, isso é muito bacana, porque a partir sempre, tá, gente, de forma participativa. Todas essas metodologias, elas são a partir de oficina, de encontros com várias pessoas, e nesses momentos você vai dizer para essas pessoas sobre o objetivo da oficina, né? Você vai falar, pessoal, a gente vai tratar hoje sobre a árvore dos problemas, a gente vai levantar quais foram os problemas que acontecem aqui na região. Então, você coloca o problema, a redução da quantidade de água aqui no centro da árvore, tá? E abaixo, né, as raízes são as causas desse problema. O que ocasionou esse problema, né, que foi a diminuição das nascentes, poluição, desmatamento e assoreamento, aqui nesse exemplo da apostila que eu tirei. E os galhos e as folhas são os efeitos, né, as consequências desses problemas. Então, famílias com pouca água, animais com pouca água, diminuição da produção, diminuição da área irrigada. Então, você vai, a partir do problema, identificar as causas e os efeitos. E isso você vai fazer a partir da colaboração, de um trabalho colaborativo, né, da participação dessas pessoas, de forma participativa. Tá? Então, cada oficina, é importante, cada dia, você trabalhar um assunto. Né? Que aí, a partir de uma oficina dessa, vai durar ali meia hora, 50 minutos. Então, é o suficiente para você estabelecer um limite ali de tempo com esse público-alvo. Porque se você estende muito, fica muito demorado, né? Fica muito maçante e acaba fazendo com que a atividade não renda muito. Então, cada oficina dessa, né? Cada ferramenta metodológica, é bacana você realizar em um momento. Né? Você marca vários planejamentos de vários dias. E qual o melhor dia que você vai realizar uma atividade com essa comunidade? Você tem que perguntar para eles. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é 8 horas, se é 9 horas, se é 1 hora, se é no sábado, se é no domingo, se é na semana. Porque você só vai ter a participação desse público-alvo se for algo que eles vão poder estar presente. Se você disser que vai ser naquele dia e você não ouvir, você vai ter provavelmente poucas pessoas participando daquele seu trabalho, certo? Então, bacana fazer isso. Outra ferramenta é o diagrama de Venn, muito legal isso, é diagrama de Venn. Tá? Então, o diagrama de Venn, você coloca aqui no centro do diagrama a comunidade de pescadores, por exemplo, de Piúma. Vamos dar um exemplo aqui. Essa metodologia eu não fiz, não cheguei a fazer. Nunca fiz essa metodologia, né, na verdade, mas é muito interessante porque você consegue junto da participação dos pescadores, identificar quem está mais próximo, quais são as instituições que estão mais próximas, por exemplo, à comunidade. Aqui eles falaram aqui no exemplo, quem está mais próximo da comunidade de pescadores? A escola, a prefeitura, né, o Amigos do Balneário. E aí, à medida que vai se afastando desse diagrama, vai perdendo um pouco da proximidade com a comunidade pescador. Então, o armazém, o posto de saúde, a brigada, a polícia já estão um pouco mais distantes. O IBAMA e o EMATE já estão um pouco mais distantes. Né? E a Associação de Pescadores, aqui o banco, o correio, já estão mais distantes. Então, você consegue entender, identificar quem é mais parceiro, quem trabalha mais próximo, quem está mais distante, né, daquela comunidade. Pode ser da colônia de pesca, pode ser da associação, pode ser da cooperativa. E aí, o público-alvo que você está trabalhando, você coloca aqui no centro. E aí, à medida que eles vão falando, quem está mais próximo de vocês, quais são as instituições que trabalham mais juntos. Aí eles vão colocando e você vai montando esse diagrama a partir da proximidade, né, de trabalho em conjunto com o público-alvo que vocês estão desenvolvendo. Outra ferramenta é o fluxograma comercial. Aqui, por exemplo, a gente tem
eu fiz uma adaptação, tá, gente? Aqui no Balem, aqui fluxograma comercial de uma comunidade rural. Eu fiz uma adaptação e coloquei a comunidade pesqueira com exemplos aqui, né, a partir da pesca, né? Então, por exemplo, a gente tem um porto de piuma, de pesca de piuma. O que é capturado? O peixe, camarão e lagosta. E aí, isso, gente, é a partir da participação, da colaboração do trabalho de oficina. Eles que vão falar isso, né? Quais são os principais produtos que são pescados nessa região? Eles vão falar o peixe, a lagosta, o camarão. Aqui é só um exemplo, tá? E aí você vai montando o fluxograma. O peixe é destinado para onde? Para onde é que é comercializado o peixe? Ele vai para o restaurante, vai para as peixarias. O camarão, ele é vendido para outros estados. E a lagosta? Não, a gente exporta a lagosta. Então, você consegue entender a cadeia produtiva dessa pesca, dessa região, tá? A partir da participação desse público. Então, quanto mais eles participam, mais eles vão te dar informações para você entender, tá, gente? É importante compreender isso. A gente está fazendo aqui um diagnóstico rápido participativo, tá? Diagnóstico é saber o que acontece como um todo ali naquela comunidade para que você consiga ter embasamento para você avançar no seu projeto. Então é importante você sempre começar por esse diagnóstico, porque a partir do diagnóstico você coleta informações para você avançar no seu projeto, no seu programa mais à frente, tá? Então aqui tem alguns exemplos. Outro exemplo é o fluxograma de produção. Aqui eu trago o exemplo das algas marinhas, né? Então, aqui a gente coloca no centro as algas marinhas e a gente vai trabalhando. Aqui vocês podem colocar mexilhões, né? Assim, exemplo da Associação de Maricultores. Vocês podem colocar os camarões, né, cultivados, né, que vocês podem desenvolver um trabalho junto com a Associação de Produtores de Camarões. E aí você coloca no centro. Então, você consegue estabelecer aqui, por exemplo, a montagem da estrutura, a coleta das mudas, o plantio, o manejo, a colheita, o beneficiamento, o contato com compradores, a preparação dos produtos e a comercialização. Você consegue aqui perceber quais são as etapas importantes para que você consiga ter êxito na sua produção. Então, você consegue identificar cada etapa, cada passo a passo do que você precisa desenvolver para produzir, certo? Então, você consegue, a partir disso, definir responsabilidades, discutir a autogestão, discutir o comprometimento, né, discutir o planejamento. Então, a partir de um exemplo desse, e isso você coloca bem visual, é importante em todas essas atividades, você trabalhar de forma bem visual, né, bem didática, para que eles entendam o que você está falando. Tá? Você colocar com letras bem grandes, se você for colocar letras, né, colocar letras bem grandes, letras fáceis de ser entendidas, tá? Para que eles entendam e compreendam isso, principalmente se eles não tiverem um nível tão bacana de alfabetização. Tá? Outra ferramenta é o questionário semi-estruturado. A gente já falou desse questionário, né? A importância de você estar fazendo o questionário, você está coletando informação, e aí você vai de encontro a esse público, né? Você busca primeiro conhecer esses profissionais para depois marcar um dia para você fazer o questionário. É importante no trabalho de extensão você chegar a partir daquela metodologia bola de neve, se apresentar, né, a partir de uma indicação de uma pessoa, e você, a partir desse bate-papo, não chegar já para fazer o questionário, mas sim conversar com essa pessoa, estabelecer um vínculo e marcar com ela, agendar uma próxima data, né, outras possibilidades de momentos, né, e horários, para que você... Porque às vezes você chega na casa da pessoa, a pessoa está trabalhando, a pessoa está cozinhando, e ela não vai te dar a atenção necessária. Então, você deve sempre planejar essa realização dessa entrevista mais adiante. Tá? Oficinas participativas, aqui você pode ter o exemplo, né, de cadastramento de pescadores, né, o Registro Geral da Pesca. Aqui a gente trabalhou lá no Riacho Doce, muito bacana, né? No nosso trabalho junto com os pescadores aqui, que a gente sempre estava envolvidos e estava ajudando eles, né, nesse contexto. A gente percebeu que a maioria dos pescadores da Associação de Pescadores não eram cadastrados na Marinha, né, e também não eram cadastrados na colônia, e muito menos eles tinham o cadastro da carteira de pescador, né, que é o Registro Geral de Pesca. Então, a gente, a partir desse trabalho de extensão, conseguiu fazer com que eles se
oficializar-se enquanto pescadores profissionais, né? Oficinas chamadas Caminhar Só e Caminhar Junto, a gente discute a necessidade, a importância, né, de você trabalhar de forma colaborativa, de forma integrada e uns ajudando os outros, né? Oficina de conflitos e soluções, você percebe aqui a importância de quais são os conflitos que ocorrem na comunidade e quais são as possíveis soluções. Você pode dividir grupos, né? É importante você dividir grupos e cada grupo fica com uma cartolina e aí eles colocam na cartolina quais são os conflitos e quais são as soluções e depois eles apresentam isso. Nas oficinas participativas, você deve estimular sempre a participação desse público-alvo. Você faz subgrupos, né? Você divide subgrupos, pensa semelhante como se faz numa sala de aula quando a gente quer trabalhar de uma forma bem didática com os alunos. E aí você precisa estimular isso com o seu público-alvo, de diversas formas. Tá? Aqui é só um exemplo, né, de como é que você vai identificar os problemas e as soluções da comunidade de forma participativa, onde eles vão estar falando e você vai estar registrando e depois vai ser feita uma discussão coletiva e você vai ter várias informações levantadas naquela atividade. Tá? Oficina com jovens da comunidade, muito importante você trabalhar com jovens, né, a partir de campanhas ambientais. Aqui foi no nosso trabalho em 2010, lá na comunidade de Flecheiras, né, no projeto Algas Cultivando Sustentabilidade. Então, a gente desenvolveu uma formação de jovens muito bacana, promoveu seminários, né, bacana fazer de forma participativa a realização dos seminários da comunidade, onde você vai convidar as lideranças, convidar os representantes, para juntos vocês construírem um entendimento. Aqui a gente estava trabalhando o primeiro seminário de educação ambiental, pensando nas formas de como a gente iria discutir a educação ambiental relacionada com o turismo lá nessa comunidade. Então foi muito bacana que tinha criança, tinha jovem, tinha adulto, tinha idoso, e cada um deles participa, né? Cada um deles comenta e engrandece muito os seminários dessa forma. Você sempre deve trabalhar de forma integrada, né? De forma onde eles participem, onde eles dancem, onde eles cantem, né? Quanto mais você promover atividades lúdicas, atividades que eles vão sair da zona de conforto, melhor para a sua dinamicidade, para a harmonia do seu trabalho. Tá? E aqui a gente tem o último exemplo, né, da matriz fofa, que é trabalhar a força, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. As forças e as fraquezas são algo interno da comunidade. As oportunidades e ameaças são algo externo. Então, você apresenta uma cartolina, você coloca nessa cartolina as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças. E aí você pergunta para esse público-alvo quais são as forças dessa comunidade, o que é positivo deles. Aí eles vão dizer, a comunidade é unida, povo trabalhador, você vai anotar tudo aquilo, tá? Que é justamente o que é de interno. E a partir dessa força, quais são as oportunidades que eles têm externas dessas que estão relacionadas com essas forças, né? Então, você tem a possibilidade de dizer quais são as fortalezas e as oportunidades que vocês conseguem atingir a partir dessa força que a gente tem. Da mesma forma, quais são as fraquezas que a comunidade tem, os pontos negativos, né, que a comunidade se identifica, e quais são as ameaças que podem afetar essas fraquezas. E aí a gente tem que tirar vantagens das forças, as oportunidades a gente tem que saber usá-las, as fraquezas a gente tem que eliminá-las e as ameaças a gente tem que evitá-las. Tá? Então, essa é uma possibilidade, um exemplo de uma matriz, né, muito bacana quando você participa, você promove a participação dessa comunidade, identifica esses elementos que são muito importantes para você entender como é que a comunidade está estruturada. Tá? E a partir disso, você trabalha o diagnóstico socioambiental, né, que é justamente você levantar informações da comunidade junto com os representantes da comunidade. Né? O diagnóstico participativo é também um diagnóstico socioambiental, onde você vai levantar informações sobre a realidade da comunidade, sobre dimensões ambientais, econômicas, sociais. Né? Você precisa ali, né, de fato, estar ali entre os pescadores, entre a comunidade, seja ela no monitoramento, né, seja ela no acompanhamento da produção, você sempre estar junto desse público para buscar informações. E aí você, claro, ou você tem o gravador ou você anota no papel, né, a informação. Né? Aqui a gente optou pela anotar no papel porque
às vezes o gravador ele constrange muito a pessoa, né? Então a gente evitou isso, tá? E a troca de saberes, que é muito importante ao final, né? Você promover a troca de saberes entre a universidade, entre a comunidade, promover vivências, trazer grupos para conhecer a sua comunidade, levar membros da sua comunidade para visitar outras comunidades. Então, você promover essas trocas de experiências, você renova, você fortalece um pouco das atividades, do conhecimento que está sendo gerado, e ele se fortalece muito com essas possibilidades, né? Então, é muito importante você promover as trocas de experiências para fazer com que eles se motivem cada vez mais a continuar nesse trabalho, tá? Então, essa era a nossa videoaula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham aprendido, tá? E a gente dá continuidade na última videoaula dessa unidade falando sobre os passos seguintes, tá? Então, até mais e até a próxima videoaula.